paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje voltamos aqui com mais um podcast. Espero que esse podcast edifique a vida de vocês. Que hoje trouxemos aqui a nossa convidada da noite, Sheila Pereira. Ela tem uma história incrível para contar para vocês. E espero que vocês sejam transformados por essa história dela. E hoje estou aqui com a minha nova entrevistadora, Ana Clara. A nova dupla da Kailane. É isso É isso aí, aí. é isso aí. E eu quero começar aqui esse podcast pedindo a nossa entrevistada que comece com uma oração, tá? E se você, calma aí que eu esqueci de uma coisa. Se você sentir no coração de nos abençoar, QR Code aqui em cima, não tá em cima, tá do lado. Tá Tá do por lado. aqui. Peraí. Em Se algum você sentir lugar, no vai aparecer em coração, algum lugar. é isso aí. É isso aí. Seja abençoado e nos abençoe se você quiser. Deixa o seu like, se inscreve aqui. E é isso. Ok? Pode orar. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada por esta oportunidade, por esta noite que estamos aqui, na Tua presença, por esta oportunidade de falar da minha vida, contar a minha história, um pouco do que o Senhor tem feito, porque se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui, não teria esta oportunidade. Eu te louvo. Louvo pela vida da Kailane, pela vida da Ana, por esta, Senhor, noite que eu sei que vai ser transformadora para os nossos amigos ouvintes, que o Senhor venha alcançar cada um, Pai, porque o meu testemunho é vivo e o teu nome será glorificado. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar aqui dando um presentinho da nossa entrevistada. Oi. Espero que goste. Nossa! Lembrando, quem faz nossas canecas é o Império das Estampas. Caso você queira aí uma blusinha personalizada, uma canequinha com a sua foto, igual a nossa aqui, que é linda demais, você chama lá no zap, que ela faz. Gente, arrasaram. Amei minha canequinha. Obrigada, Que meninas. bom que gostou. Vocês Quer pegar? arrasaram. Nossa caneca nova? Linda, claro, Já né? dá pra usar. Coloca. Todo mundo chique. Foi. Então vamos começar aqui, fazer algumas perguntas. Arrasaram. Queremos saber se a senhora já nasceu no berço evangélico, como foi se não nasceu, como foi sua conversão. Bem, eu vou me apresentar primeiro, tá? Pode ser? Eu me chamo Sheila Pereira. Não vou falar minha idade, porque não tem necessidade disso aqui, né, gente? Tem? Tem necessidade? Não, Tá. não. Eu me chamo Sheila Pereira, tenho 38 anos, vou fazer 39 anos daqui a pouquinho, dia 15. E eu nasci no berço evangélico, uma família evangélica. Fui criada na Assembleia de Deus, desde pequenininha, meus pais, toda a minha família. Mas na adolescência eu me desviei, me afastei. E voltei com 28 anos. E como foi essa volta? O que aconteceu? Qual foi o momento? Então, a volta foi assim, o laço, o cordel de amor do Senhor por mim, né? Eu, eu não tinha forças para voltar. Quando eu me afastei, eu me envolvi em muitas coisas que dificultaram a minha volta para os braços do Senhor. Mas Ele me resgatou. A mão dele grande foi lá e me pegou. Entendi. Isso foi na igreja, sim? Ou a senhora sentiu assim no coração, em algum lugar, alguma pregação? Não, assim, eu sempre tive vontade de voltar. Sim. Mas quando a gente se afasta, ainda mais do jeito que eu me afastei, tem um caminho que a gente vai para longe, vai para muito longe. E a gente parece que prende os pés. Como jovem que eu era, eu tinha acesso a muitas coisas. Hoje eu acho que vocês têm bem mais acesso do que eu tinha, né? Os jovens de hoje em dia têm muito mais acesso. Tem muito mais liberdade de permanecer. E eu fui ficando cada dia mais distante. E eu, assim, eu vivi tantos processos na minha vida que eu cheguei a uma fase que eu entendi que eu precisava que o Senhor me salvasse para eu não morrer sem salvação. Mas eu não acreditava que o Senhor ia me reabilitar e ainda ia me usar. Porque eu tinha desacreditado em mim, na minha própria vida. Entendi. E como que foi que a senhora saiu assim, se afastou? Eu falo que o afastamento, eu sempre falo muito para os jovens, ele às vezes acontece dentro da igreja, né?
Às vezes eu tinha uma família evangélica, uma família que conhecia o Senhor, mas não firmava os passos. Era muita palavra e pouco testemunho. Então eu não tinha uma base sólida. E uma família sólida é muito bom para estruturar o jovem. E como eu não tinha. Hoje vocês têm acesso. Eu estava em casa, estava pensando em muitos assuntos assim. Eu falei, nossa, como eu tenho um conteúdo para falar para os jovens. Porque hoje vocês têm. Mesmo que vocês tenham uma liberdade maior de permanecer no erro, de não voltar, vocês também têm muito mais abraço, muito mais carinho para que vocês tenham esse contato de volta. Vocês têm conversas abertas. Na minha época não tinha isso. Na minha época, muito jovenzinha, quando eu ia para a escola dominical e eu falava assim, olha, eu estou passando um processo com a minha mãe dentro de casa. Eu estou passando um processo que eu estou com dúvidas. Eu não tinha alguém para conversar comigo e falar assim, calma, senta aqui e falar aquilo abertamente. Antigamente a gente ouvia só assim, obedece que o seu pai e sua mãe, que Deus vai te honrar. Que é o primeiro mandamento com promessa. E isso dificultou a minha permanência na igreja, porque eu tinha uma mente muito aberta. Eu sabia o que eu queria servir a Deus de todo o coração. Então, na minha cabeça foi assim, se eu não servir o Senhor de todo o meu coração, então eu tenho que sair. Porque eu fui criada e eu entendi que ou você é muito quente, ou você é frio, você não pode permanecer morno. E foi assim que eu saí, eu tomei uma decisão de sair, eu não tinha uma família estruturada, eu não tinha um acesso ao diálogo, eu não tinha esse abraço, esse cuidado, e fui me desviando aos poucos. Meus pais não iam para a igreja mais, meus irmãos também não, todo mundo fazia o que queria e eu fui enveredando por amizades no colégio, e aí eu conheci o contato com outras coisas, pessoas que não iam para a igreja, iam para festinhas, namorados, depois o cigarro. A amizade é um fator crucial quando para o jovem se desviar. É um fator crucial, a amizade influencia muito. Ainda mais para o jovem. Porque tem aqueles que vêm, ai, vamos ali, vamos ali. Aí vai ser assim, mas o que, tipo, te fez sentir de voltar, de tipo assim, nossa, eu preciso voltar. O que que foi que te tocou pra você voltar? Desde quando eu saí da presença do Senhor, eu sempre sentia falta. E eu sempre dizia assim, eu nunca me afastei. Eu falo que isso é uma palavra que a gente fala e que só entende quem passa. Eu falava assim, eu nunca me afastei de Deus, ou Deus nunca se afastou de mim. Eu fiquei distante, mas eu louvava. Eu fiquei distante, mas eu orava. Eu fiquei distante, mas o Senhor falava comigo. Era algo incrível. Eu estava numa balada, as minhas amigas pegavam carona e eu vinha a pé. Então, assim, eu sempre senti o Espírito Santo muito perto de mim. Às vezes ele falava, não vai, não entra nesse carro, não vai para esse lugar. E foram muitos escapes. Então, assim, eu queria voltar, mas eu não tinha força. Mas passou um processo de 5 anos na minha vida que foi um resgate. Foi um processo de 5 anos. Foi um processo dos meus 23 anos até o meu processo dos 28 anos. Foi o Senhor, ele me convidando e eu resistindo, porque não era mais eu. Era uma força maligna para eu não voltar. Então, eu fiquei resistindo para não voltar e ali eu passei muitos processos. Eu entrava numa igreja e daqui a pouco eu saía. Eu aceitava Jesus, voltava e daqui a pouco eu não conseguia permanecer. Eu não tinha estrutura para permanecer. Mas teve um dia muito importante, eu estava falando desse dia hoje lá na minha casa. Teve um dia que a minha filha hoje tem 17 anos, a minha filha, ela olhou para mim e falou assim, mãe, quando você for da igreja, todo mundo aqui de casa vai ser da igreja também. E foi quando eu estava tendo uma briga com o pai dela. Eu mandei ele embora de casa. Nós brigávamos muito, porque a pessoa que conhece a palavra e Deus tem algo com aquela família ali, Deus vai fazer tudo para unir, mas Satanás vai fazer tudo para dividir. Então, naquele dia, eu mandei ele embora de casa, meu esposo saiu de casa, e minha filha, muito pequenininha, mas ela era muito, muito devota mesmo ao Senhor, e ela veio para perto de mim com o narizinho todo vermelhinho, chorando, e falou assim, mãe, quando você for da igreja, todo mundo aqui em casa vai ser da igreja também. Eu lembro que eu estava com um latão de cerveja na mão, e a partir daquele dia ali, o Espírito Santo, ele tomou um espaço para começar mesmo a me constranger, me envergonhar e me impulsionar a voltar. Aí dali começou um processo. Eu tentar ir e aquela força não deixar. Aí foi um processo gradativo, aos poucos, Porque falam que até é eu... bem difícil, né? Muito difícil. Voltar.
É muito fácil sair, se desviar, mas é muito difícil voltar. Muito difícil. E hoje a sua família, que você disse que não era muito firme, hoje é? Seus irmãos, seus pais? Meu pai morreu e eu tinha 17 anos quando meu pai morreu. E meu pai era um pilar, assim, muito forte dentro da família toda, porque ele era um profeta. O meu pai, ele falava muito, tudo era Bíblia, tudo ele resolvia com Bíblia. Diálogo tinha que ter a Bíblia, qualquer coisa era Bíblia. Então, quando meu pai morreu, eu fiquei muito desprovida de conselho, né? Então, só ficou minha mãe. Depois da morte do meu pai, minha mãe também se desviou, assim, total. Minha mãe, ela mudou a cabeça dela. Minha mãe, ela começou a fumar. Além dela sair da igreja que ela conhecia desde pequenininha, ela começou a fumar, ela começou a sair. E eu fiquei sem esse contato. A minha família até hoje ainda está desviada. Fala assim, minha família, meus irmãos, tem pessoas que estão caminhando para a igreja, tem pessoas que frequentam, mas ainda estão afastados do caminho do Senhor. Agora, meu esposo, meu filho, minha filha e eu, nós estamos na presença do Senhor. E como foi o seu tempo assim no mundo? Terrível. Nada é bom. Meu tempo no mundo foi terrível. Se eu pudesse, eu vejo vocês aí jovens na presença de Deus, se eu pudesse voltar, porque eu vejo pessoas falando assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. E eu digo, se tem uma coisa na minha vida que eu falo com convicção eu me arrependo de quase tudo que eu fiz. Eu não faria uma terça parte, eu não faria 1% do que eu fiz se eu tivesse essa força que eu tenho hoje. Quem dera eu tivesse essa força. Eu fui para o mundo e Satanás, ele não podia me matar. Então, tudo que ele podia fazer comigo, ele fez. Tudo que o Senhor permitiu, ele me levou no fundo do poço. Eu usei todos os tipos de droga, usei cocaína, usei maconha, eu usei loló, eu usei crack, eu passava a noite numa balada, eu não voltava no mesmo dia, né? Eu conheci muitas pessoas, me envolvi com muitas pessoas, eu fui ameaçada de morte, eu ia atrás de droga na favela, eu tive muitas amizades ruins, o Senhor me deu livramentos um atrás do outro, assim, de morte, né? Pessoas que vieram atrás de mim para me matar, mas o Senhor sempre me cobrindo. Então, eu tive uma vida muito leviana e uma vida, assim, que eu falo, hoje eu me envergonho. Tem gente que vem para a igreja e fala assim, eu não me envergonho das coisas que eu fiz, eu me envergonho de tudo que eu fiz. Se eu pudesse voltar, eu voltaria. Mudaria tudo. Mudaria tudo, 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 tudo. E tudo que eu puder fazer para que um jovem não viva isso, eu vou fazer, com certeza eu vou fazer para que eles não vivam. Entendi. Sabemos aqui que ela prega, né? Em várias igrejas, é usadíssima. E eu queria saber com quantos anos começou esse ministério, como foi. Eu voltei para Jesus em 2011. 2010 eu voltei. Deixa eu contar essa experiência primeiro. Pode contar. Que essa experiência é incrível, gente, é incrível. Em 2010, eu estava no carro, dirigindo, e eu estava num churrasco na festa de um primo meu, e eu bebi muito. Eu bebia de segunda a segunda, eu bebia todos os tipos de bebida, eu bebia, misturava tudo, eu bebia muito. Já acordava bebendo, dormia bebendo. Quando eu dormia, porque eu pernoitava muito. Então, eu fui para o churrasco do meu primo, passamos a tarde lá, bebemos, eu peguei o carro e fui dirigir. Quando eu fui dirigir o carro falhou, simplesmente no meio do caminho, o carro falhou. Eu abri a porta do carro, apertada, quem bebe muito toda hora, né, quer fazer um xixi. Eu abri a porta do carro, saí do carro, e quando eu voltei para o carro, a chave, eu saí dali mesmo, bem pertinho do carro. Quando eu saí do carro, a chave não estava mais ali, na ignição. E eu falei, a chave estava aqui. Eu tinha convicção de que a chave estava ali. Aqui não é papo de bêbado, não. Eu falei, a chave estava na ignição, deixei a chave ali. E fiquei muito preocupada. Eu falei, bem, o carro não vai sair daqui sem a chave. Eu já tinha passado por um rapaz que estava no churrasco, ele tinha ido, acho, comprar mais cerveja, com o meu carro. Eu tinha vindo com o carro do meu sogro, na época eu não tinha o meu carro. Eu passei com o carro e o rapaz foi comprar mais cerveja, eu bati no carro dele novo, o carro dele branco. A tinta do meu carro ficou no carro dele, amassou o carro dele. E ele falou assim para mim, pode ir, não tem problema não. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Quanto foi o prejuízo? A gente tem que acertar. Ele, não pode ir. Eu achei aquilo muito estranho. Parei o meu carro, desci para fazer o xixi ali. E quando eu fui procurar a chave que eu não achei,
Eu falei, meu Deus, a chave. E comecei a procurar a chave, procurar a chave, procurar a chave, nada de achar a chave. O Senhor falou comigo. E quando o Senhor falou comigo, eu verbalizei, eu falei, foi o anjo. Eu falo, gente, eu me arrepio, porque é uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida. Eu falei assim, foi o anjo. Porque eu estava saindo dali para ir para a Praça de Mesquita para beber mais, porque eu queria beber mais. Eu não tinha, assim, limites, eu era uma pessoa muito intensa. Eu gosto disso, porque a intensidade que Satanás me usava, o Senhor falou, eu vou pegar essa intensidade e eu vou transformar na minha presença. Então, naquele dia ali, para mim, foi um marco muito grande. Deus falou comigo de uma forma tremenda, porque quando eu falei, foi o anjo que pegou essa chave, eu me compungi. Eu falei, meu Deus, o Senhor não deixou eu ir para a Praça de Mesquita, porque Ele está me dando mais um livramento. E na mesma hora ali, eu deixei o carro ali, fui contatar um chaveiro para ele poder ver a chave para tirar dali, e fui para a igreja. Do jeito que eu estava, eu fui para a igreja. Entrei na igreja e fui contar, e pedi uma oportunidade, bêbada do jeito que eu estava, para contar um testemunho. E eu falei, o Senhor acabou de me dar um livramento. E eu vim para aceitar Jesus. E eu voltei naquele dia ali para Jesus. E eu fui na casa de uma prima e falei para minha prima, eu nunca mais saio da presença de Deus. Eu toda cheia de convicção, né, que a gente vai. Só que o Senhor me mostrou que não seria fácil. Isso em 2010. Quando foi no final de 2010, porque foi em outubro, aniversário do meu primo, foi no final de 2010, muita luta, e o adversário ele se levantou, o Senhor me deu uma visão, mostrou uma grande fúria do demônio mesmo, para me tirar da presença de Deus, e eu não aguentei, eu não suportei, eu saí. 2011 eu saí, final de 2011 para 2012, eu passei nesse processo, com a minha filha, já tinha falado comigo, o Senhor me resgatando, foi quando eu voltei para Jesus. Então, foi muito difícil esse resgate, né? Então, quando teve essa parte do carro, foi algo assim que me impactou demais. Mas eu não consegui ficar firme. Mas aí teve um dia, minha filha tinha falado comigo, o Senhor trabalhando a respeito disso. Eu fui para a igreja, e numa oração num terraço, e eu estava em casa, assim, passou uma ex-cunhada minha, ela falou assim, eu tô indo, não, eu falei, você vai para onde? Ela falou assim, eu vou na oração no terraço da irmã Cecília. Eu falei assim, eu vou com você. Eu lembro que eu estava com um vestidinho, tomara que caia muito curtinho, que eu andava seminua. E eu saí de casa atrás dela, eu fui atrás dela. Chegou lá, eu não queria que ninguém falasse comigo. Eu coloquei o pé em cima da cadeira e fiquei assim. Para que ninguém me entregasse nenhuma profecia, eu queria ficar ali. E naquele dia eu ouvi aquela mulher falando assim, você não precisa receber Jesus aqui nesse lugar. E muitas vezes eu prego e falo a mesma coisa. Você pode chegar na tua casa e ter um encontro com Jesus. Porque constrange muitas vezes alguém ter que levantar a mão na igreja e aceitar Jesus. E eu fui para minha casa. Chegou na minha casa naquele dia, eu fiquei meditando naquela palavra. E foi passando, semana por semana. Até que um dia eu não aguentei, me joguei no chão e falei para o Senhor, Senhor, me aceita. Porque eu preciso voltar. Mas eu preciso permanecer. Aí, naquele dia, eu entendi que eu precisava falar algo para Deus que estava travado, porque o Senhor só me fortaleceria através daquilo. Então, eu falei para o Senhor, dei minha vida. Falei, Senhor, eu não estou voltando para sair novamente. Eu estou vindo para permanecer. Então, vamos fazer um trato. Se eu sair, o Senhor me mata. E todas as vezes que eu estou fraca, eu lembro do que eu falei para o Senhor. Eu falei, se eu sair, o Senhor me mata. Porque eu já não tinha mais nada para perder. Dentro desse processo que eu falei, da bebida, do carro que eu voltei, 2010 para 2011, o Senhor, quando ele viu o que eu quis em 2010, ele falou, vou te mostrar que a guerra é ferrenha, mas eu vou te mostrar como acontece. Eu senti uma mão agarrando no meu pescoço e me apertando muito forte. E eu estava fumando cigarro. Nesse dia eu temi muito, peguei o cigarro, amassei o cigarro e falei, Senhor, não me mata agora. Se o Senhor me livrar da morte agora, e larguei o cigarro porque eu perdi a força. Porque eu estava ficando sem ar. Eu nunca mais coloco cigarro na minha boca, porque todas as vezes eu fazia um voto com o Senhor, eu não cumpria. Eu amassava o maço de cigarro, jogava dentro do vaso e falava, eu nunca mais vou fumar. E o Senhor naquele dia falou para mim, eu estou dando um basta porque tu nunca mais vai mentir para mim. Aí eu peguei o cigarro, joguei fora e falei para o Senhor, agora o Senhor me mata. Só quando eu fiquei com a cerveja. E até que um dia eu estou bebendo a cerveja, foi o mesmo espírito que veio para apertar meu pescoço, e esse espírito tem um nome. Para mim, foi a síndrome do pânico. E eu entendo o processo que eu passei e eu falo com propriedade. Eu fiquei com síndrome do pânico e esse foi o processo para me trazer para perto. Eu tinha medo de tudo, eu não aguentava, eu não tinha mais força para nada, eu não aguentava afrontar ninguém, que eu era muito brigona, eu gostava de falar, eu gostava de me defender. Então, quando eu falava, o Senhor permitia que aquele espírito apertasse meu pescoço e eu ficava sem ar.
Aí eu voltava para o Senhor. Então, quando eu falei da cerveja, Senhor, eu nunca mais fumo, nunca mais bebo. Parei de fumar maconha, parei de cheirar cocaína, parei de beber, parei de fumar, parei de sair. Qual era o caminho? Agora era eu e Deus. E foi assim que eu voltei. Me joguei no chão e pedi ao Senhor socorro. E naquele dia ele me abraçou e me fez sentir a presença dele dentro da minha, aí dentro da minha casa. Todos os dias o Senhor falava comigo. Então foi ele e eu. Deus não deixou eu levantar a mão mais na igreja. Foi dentro da minha casa. Todo o processo foi dentro da minha casa. Doloroso. Doloroso também. Doloroso. E como foi chamado na sua vida o seu ministério? Com quantos anos assim? Depois que você voltou para Jesus, isso aconteceu assim? Então, quando eu era criança, eu gostava muito, sempre gostei muito de falar. Então, quando eu tinha 12 anos, teve um concurso lá na igreja. Um concurso no dia de Santa Ceia. Um presbítero falou assim, olha, quem tiver a melhor apresentação do grupo das crianças vai ganhar uma, não lembro se era uma Bíblia. Então, Bíblia não era algo comum, igual a gente dá hoje, né? Uma Bíblia não era algo comum. E eu sempre fui uma pessoa muito competitiva na escola. Então, tudo que era para competir, eu entrava porque eu queria ganhar. Então, nesse dia ele falou, e eu, como eu gostava muito das histórias, meu pai sempre contou muita história para mim. Meu pai gostava muito da palavra, eu sempre gostei muito de ler. Então, eles fizeram um concurso, eu fiz um cartaz a respeito da história de José. Eu amo a história de José. É a que eu mais amo na Bíblia. Então, eu fiz aquele cartaz da história de José, eu expus aquilo dali e eu ganhei o primeiro lugar. E o presbítero não me deu a Bíblia, ele me deu uma caneta, ele mentiu. Mas eu ganhei. Enfim, eu fiz aquela apresentação e falei da história de José e aquilo despertou em mim algo glorioso, assim, de eu estar diante do povo e o povo me ouvindo falar de Jesus. Aquilo despertou algo em mim muito sublime, muito forte. E eu comecei a ir mais para a igreja a partir dali. Pequena ainda, né? Mas depois eu me desviei. Quando eu voltei, eu sempre gostei muito de Bíblia, porque às vezes eu ficava bêbada na mesa, assim, e algum amigo meu falava que céu não existia, que os demônios não existiam, que era invenção da igreja, eu começava a replicar aquilo dali. Jesus existe, o céu existe, o inferno também. Eles falavam, você bebe, enche a cara e está falando de Jesus, eu encho a cara e eu bebo mais uma hora, Jesus vai me resgatar. E tem um testemunho muito forte de uma amiga minha, que ela dizia que quando ela me ouvia cantando, ela falava assim, ó, essa leviana, para não falar a palavra que ela usava, né? Essa leviana está louvando a Deus com essa boca que ela xinga todos os palavrões. E Deus não está recebendo nada. Mas ela dizia que a mãe dela, ouvindo ela falar aquilo, falava assim, Deus vai resgatar essa menina e ela vai cantar e ela vai pregar também a palavra de Deus e eu vou ver isso acontecer na vida dela. Então, quando eu estava afastada, eu gostava de ler a Bíblia para conhecer. Eu sempre gostei muito, eu nunca me afastei da palavra de Deus. Eu me afastei de Deus, Deus não se afastou de mim, mas eu sempre gostei muito da palavra, porque eu sabia que tudo que estava ali era verdade, a única verdade. Então, quando eu voltei para a igreja, eu tinha pouco tempo de igreja, eu buscava muito no subponto da minha igreja a presença de Deus. E num dia lá um irmão falou assim, hoje eu vou pedir para uma irmã pregar a palavra. Eu era recém-chegada praticamente, né? Eu tinha pouco tempo. E eu queria muito pregar, porque quando eu voltei para Jesus, eu assistia muitas pregadoras, eu pegava o soquete na minha casa e eu começava a fingir que estava pregando. Eu gostava muito de pregar. Então, naquele dia, eu levantei a mão e falei que ia pregar. Como ele já tinha feito convite, não podia me envergonhar, ele falou, então vem. Eu já era batizada, porque lá na igreja, né, você não é batizado ainda, você não vai pregar a palavra, você não vai chegar lá, né? Então, eu comecei a pregar. Naquele dia ali, o Senhor abriu o leque e me fez arder no meu coração o ministério da palavra. E até hoje eu prego. Então, foi logo no princípio da minha conversão. Me converti em 2012 e em 2013 para 2014 eu já estava pregando. Tem algum momento assim, de alguma das suas pregações que marcou muito a sua vida, assim, por almas, essas coisas assim? Sempre é marcante. Todo momento com Deus assim, É. incrível. Tem, É nossa, porque tem muita sempre coisa. tem aquela que mexe muito com a gente, que Sim. tipo fica marcado um bom tempo. O resto da vida. Fizeram essa pergunta no outro podcast também. Tem sim. Assim, o meu primeiro congresso, assim, que eu preguei, foi muito impactante. Porque eu olhei assim, eu falei assim, não era para eu estar aqui. Aí passou um filme na minha cabeça, assim, era para eu ter levado aquele tiro naquele dia, dentro da minha cara. Nossa, era para eu ter morrido naquele dia, de ter tido uma overdose. Nossa, dentro daquela situação eu não podia sair viva. Então passou um filme na minha cabeça
E eu olhei aquele pessoal assim, quando eles receberam a palavra de Deus, eu sabia que ali eu estava sendo uma flecha e ver almas assim se rendendo ao Senhor. Aquilo dali para mim foi muito impactante. Do lado positivo. Esteve algo assim, muito impactante para mim também no lado negativo, que eu sempre falo isso, eu sempre falo para todo mundo. Seja ousado, seja verdadeiro, seja autêntico. E não se intimide nunca. O que o Senhor chamou você para fazer foi para entrevistar? Entrevista. Foi para entrevistar? Entrevista. Foi para pregar? Pregue. No dia que eu fui pregar, eu estava num altar e naquele altar subiu uma autoridade ali, uma pessoa de autoridade. E a palavra que o Senhor tinha me dado, ele tinha me revelado em casa, era muito forte. E falava a respeito de Natã, quando ele vai até Davi, e ele exorta Davi contando uma história primeiro. E Davi, ele fica ali e diz, esse homem é digno de morte. Daqui a pouco Natã diz, esse homem é você. Quando Deus me deu aquela palavra, meu Deus, Deus me esmiuçou, me deu um esboço lindo, maravilhoso, eu levei para a igreja. Foi eu não vou nem abrir aqui, mas estava muito cheia a igreja. Uma igreja muito grande, eu estava lá. De repente, nesse dia, subiu uma pessoa de autoridade, e ela sentou lá no púlpito da igreja, lá no altar. E eu entendi naquela hora que aquela palavra ali era para exortar aquela pessoa. E eu pensei naquele momento assim, e agora, o que eu vou fazer? Ele é convidado do pastor dessa igreja. Entendeu? Era uma pessoa, um político que estava ali e ele estava naquela igreja a convite do pastor que me convidou para pregar. E eu falei assim, eu não posso falar esse trecho da pregação, porque eles vão achar, a minha preocupação não faltou autoridade em minha ousadia, porque eu não queria falar porque eu fui covarde. Mas eu pensei, eles vão achar que eu estou falando porque eu estou sabendo de alguma coisa, e vão acabar achando que eu estou no altar, usando o altar para jogar uma piada. Minha preocupação naquele momento foi essa. O que eu fiz? Eu retive aquela parte da pregação. Quando eu retive esse trecho da pregação, depois que eu desci constrangida, desci toda arrepiada, passando mal, com vontade de vomitar. E dali para frente, o Senhor eu abri a Bíblia assim, sabe, Cailane? Quando eu abri a Bíblia, o Senhor falava assim para mim, eu não vou te revelar nada agora. E eram temas e temas de festividade, de congressos, e o Senhor falava, eu não vou te revelar, para você entender que você precisa me obedecer. Eu falo isso com dor, porque eu não passei um dia ou 2 semanas assim, ou alguns meses. Eu passei 2 anos de um processo intenso em que às vezes eu ia para um grande congresso e no dia eu chorava, implorava o Senhor para me revelar, não me revelava nada. No dia o Senhor me revelava tudo que eu ia falar naquela palavra. E era muito angustiante, porque eu ficava sem dormir, eu ficava sem comer, mas o Senhor, ele me castigou, porque o pai corrige o filho que ama. Ele corrige aquele que ele tem por filho. Então, essas duas, para o lado bom, né, foi aquele congresso, e para o lado ruim foi esse castigo que o Senhor me deu, mas eu aprendi. Eu não retenho mais nada, eu falo, vocês me conhecem desde que eu prego aquilo que o Senhor coloca na minha boca, e essas foram as 2 coisas que marcaram. Já teve de alguém ser, tipo, curado por uma pregação da senhora? Assim, alguém com uma enfermidade, sabe? Sempre o Senhor, ele trabalha, né? A gente é um canal. E eu falo com o Senhor, sempre falei para o Senhor assim, Senhor, se o Senhor me tirou do mundo, da onde o Senhor me tirou, a sua mão me tirou de uma forma tão grande de lá, então o Senhor me usa. Quando eu pregar, que não seja apenas uma pregação, que seja um impacto na vida de alguém. Eu gosto de saber que alguém vai contar um testemunho através daquele dia que eu estive ali. Porque eu olho assim, sabe, que o ministério da palavra envolve muita vaidade. As pessoas, elas ficam muito soberbas, muito vaidosas por causa do ministério da palavra. E eu acho assim que é um ministério simples, mas um ministério de muita responsabilidade. Eu vejo isso. Eu não sei por que as pessoas se sentem tão importantes com o ministério da palavra. Então, eu vejo que as pessoas, elas fazem muitas vezes por fazer, para ser visto, mas eu tenho uma responsabilidade e um desejo que surgiu no meu coração muito grande. Eu digo, Senhor, eu quero que aconteça algo. Nem que seja na vida de uma pessoa, mas eu quero que aconteça algo impactante. Então, quando alguém vem e conta um testemunho, é muito lindo. Eu estive numa igreja pregando uma certa vez, eu estava pregando e eu saí do lugar onde eu estava e eu comecei a cantar uma canção para aquela mulher. E na canção, eu cantava aquele louvor, pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão. E nessa parte, tem uma parte desse louvor que fala sobre enfermidade. Toda enfermidade. E quando eu comecei a orar, o Senhor
mandou que eu colocasse a mão no pescoço dela. E eu comecei ali a cantar e com a mão no pescoço dela ali. Quando acabou, ela me chamou e falou assim, ó, irmã, eu estava super preocupada, porque eu precisava rasgar isso daqui. Muito preocupada, eu fiz o exame daqui, eu estava com um câncer, já tinha feito a biópsia, né, que ela precisava operar, mas o Senhor me curou, e nem o caroço que eu tinha aqui eu tenho mais. Foi assim, instantâneo que o Senhor fez, e foi algo muito lindo, muito lindo, muito lindo. Deus faz tudo perfeitinho. Muito bom, tremendo, tremendo. Alguma coisa, Clarinha? Já que estamos nesse meio de assunto de cura, qual foi assim a pregação que a senhora teve uma revelação de alguém que a senhora não queria entregar, mas Deus foi lá e fez o milagre? Qual foi a revelação assim que a senhora ficou, Deus, não vou entregar, mas Deus falou para você, vai lá e entrega? Qual foi? Que o Senhor fez um milagre? Olha, quando a gente prega, a gente, como eu tenho falado aqui, né? A gente tem que falar aquilo que o Senhor manda a gente falar. E às vezes, a dificuldade da pessoa é ela depois ela vir comentar alguma coisa, né? Mas já teve vezes em que eu preguei e eu falei assim, Senhor, e não foi uma vez só, mas isso mexe muito comigo. Eu falo assim, Senhor, por que essa palavra no meio de um povo tão alegre e o Senhor me dá essa palavra que às vezes direcionada à vida de uma mulher e o Senhor, Ele não faz você usar o microfone e falar, Ele vira você para alguém e faz você apontar para aquela pessoa. Mas aquela pessoa está fazendo uma cara de paisagem para você e ela fica fingindo que você não está falando com ela. Ela fica assim, ó. É sempre assim. Cara de paisagem. Aí você fica... Tipo, vou me esconder pra ela não E pegar você nada. fica assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está deixando eu falar e direcionar? E a pessoa fica fingindo que não é com ela. Eita, nem é comigo, eu sei de nada não, hein? Vai, né? Não sei o que a pessoa vai me entregar, a gente já fica Mas com medo. eu demorei a acostumar, porque eu achava assim que eu não estava sendo usado e estava falando aquilo, porque a gente começa a pensar assim, eu estou na carne. Eu estou na carne porque a pessoa está ali ela fica tão durinha que você fala, eu estou na carne e estou passando vergonha. Mas eu tenho uma coisa comigo, aquilo que queima no meu coração, que o Senhor faz arder, aquilo dali que eu vou lá e entrego. Se Ele mandar eu mudar, o sermão que eu preparei, na hora eu mudo na hora. Então teve vezes que eu falei e fui até a pessoa e falei e ela ficou ali disfarçando. Mas depois de um certo tempo ela chegar perto de mim e me pedir, muitas vezes chegaram pessoas perto de mim e falar assim, perdão. Igual há pouco tempo atrás, uma menina chegou e eu comecei a falar o nome dela, porque eu estava numa igreja, eu a conhecia, eu muita afinidade com ela, eu gostava muito dela, gosto dela e admiro ela. E nesse dia eu apontei para ela e comecei a falar. E ela me olhando ali, balançando a cabeça. No final do culto ela me chamou e falou, posso te dar um abraço? Eu falei, me dá um abraço. Aí ela, você me perdoa. Olha, até hoje eu não sei o porquê. Na verdade eu sei o porquê, mas não sei o quê. Eu sei que ela tinha falado alguma coisa a respeito de mim, da minha maneira de pregar. Talvez em outra pregação, porque ela já me viu pregando muitas vezes. Mas naquele dia ali o Senhor falou especificamente com ela. No final do culto ela não se aguentou, ela foi lá e me pediu perdão. Ali eu abracei ela, o Senhor me usou para profetizar palavras ali sobre a vida dela, né? E graças a Deus ela está bem, nós estamos bem. Mas eu entendi que através daquela palavra ali o Senhor fez algo profundo na vida dela. E eu não sabia o que estava acontecendo. A palavra, ela tira o lençol do que está aí oculto e ela revela tudinho que a gente não sabe. É assim mesmo. E então, a pergunta que eu queria fazer é tipo, como era seu casamento? A senhora é casada há quanto tempo? Eu sou casada há 20... Deixa eu ver, gente. Vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas aqui. Normalmente é o homem que sempre esquece. Não, eu falei para vocês aqui, eu sou ruim de data. Eu sou ruim de nome, sou ruim de fisionomia. Mas eu acho que tem algum casada no papel, vamos lá. O meu esposo e eu, nós estamos juntos há 20 anos. Bastante tempo. É. E como era o seu casamento assim antes de você voltar para Jesus e hoje? Meu casamento era uma desgraça, gente. Meu Deus. Eu era muito jovem, eu era muito impulsiva. A minha juventude, ela contribuiu muito. A juventude da gente, o modo como a gente é tratado dentro de casa, eu falo muito para os pais. Deixa seu filho falar, deixa seu filho se expressar, porque ele vai viver na defensiva. Eu era uma jovem que eu vivia na defensiva. Eu não acreditava que a pessoa que gostava de mim verdadeiramente gostasse de mim.
Então, eu não valorizava quem estava do meu lado. Eu não valorizava. Se eu me envolvesse, tivesse um relacionamento com alguém, eu não me entregava por inteiro, porque eu achava que aquilo dali ia acabar. Porque eu tive um primeiro relacionamento que doeu muito. Doeu muito em mim. É aquela pessoa, ela se distanciou de mim, e aquilo dali criou dentro do meu coração uma chaga muito profunda. Foi meu primeiro amor, foi aquele relacionamento que a gente se entrega, se dá por inteiro. Eu não conseguia administrar aquilo dali. Então, eu vivi uma pessoa na defensiva. E eu sou uma pessoa, ontem eu estava falando isso dentro de casa, eu sou uma pessoa que eu me policio muito para eu não fazer isso. Porque como eu tive muitos traumas, eu sempre fui uma pessoa que vi na defensiva. Então, meu marido sofreu muito nesse processo do meu lado. Ele sofreu muito, porque às vezes eu queria que ele provasse para mim, uma pessoa insegura, ela vive querendo que a outra prove que gosta dela. Então eu queria, a minha insegurança fazia eu alfinetar ele, provocar ele, para saber o que ele sentia por mim. Então meu relacionamento era isso daí. Eu provocando ele para ficar segura de que ele era uma pessoa que gostava de mim. E ele super pacato, super intenso, super cuidadoso, mas eu não tinha segurança que ele gostava de mim. Então era isso daí, a tribulação e a treva dentro de casa o tempo todo. E hoje em dia, tudo certo? Muita paz. Ele é uma pessoa muito tranquila, muito diferente assim, de mim, que eu falo assim, ele não é presbítero, não é diácono, não é pastor, mas ele é mais crente do que eu. Ele tem aquela estabilidade, sabe, aquele equilíbrio, que tudo pode estar desabando, ele está ali, uma pessoa muito equilibrada. Nossa, assim, 90% do que eu aprendi com ele. E o que eu aprendi, eu creio que eu vou estar aprendendo com ele. O Espírito Santo colocou a pessoa certa do meu lado. E ele era afastado na época que vocês se conheceram? A mãe dele cristã, mãe dele evangélica, minha sogra, faleceu, mas assim, muito maravilhosa, uma mãezona para mim. Tudo que eu não encontrei assim no suporte assim na minha casa, no meio dos meus, eu encontrei na minha sogra, né? E então às vezes eu chegava super abalada perto dela, ela super tranquila, ela me acalmava, às vezes ela não falava nada, olha só. Às vezes eu vinha com 7 pedras, seu filho, papapá, e ela só me olhava, quietinha, olhava dentro dos meus olhos, ela falava, calma, calma, bebe um pouquinho d'água. Então ela orou tanto por mim, que quando ela me viu pregar, ela chorou. E ela falou na igreja assim que não acreditava mais na minha conversão, porque ela orou tanto a um ponto dela falar assim, Senhor, não aguento mais orar por ela. O Senhor faz qualquer coisa, tira meu filho da vida dela, porque eu não aguento mais ela não, vou orar mais por ela não. Não oro, toma, entreguei. Quando ela entregou, o Senhor foi lá e me converteu. Ela toma que eu não aguento mais, porque era tiro, pancada e bomba. Era mesmo. Era E hoje terrível. é mais tranquilo? Com certeza, hoje em dia a gente não tem o porquê, né? Eu acho que quando a palavra de Deus ela vem, não existe isso. Hoje eu me envergonho. Hoje a gente não fala num tom alto. Não tem como. Ele sempre falou muito baixinho. E eu já gostava de gritar, de brigar. Isso, graças a Deus, não existe mais na minha casa. Só Jesus faz isso. Calmaria passou, tudo calminho. Muito, graças a Deus. Graças a E Deus. hoje seus filhos têm quantos anos? Eu tenho um filho de 21 anos do primeiro relacionamento. E tenho uma filha de 17 anos com meu esposo. Eles estão no caminho também, né? Sim. Graças a Deus. Uma frase que a senhora sempre fala pra eles. Frase assim de mãe. Ai, meu Deus do céu. Tem muitas, hein? Deixa eu pensar aqui. Agora você me pegou. Poderia deixar no script. Eles moram com a senhora? Sim. Ainda? Sim. Ora aí, me ajuda em oração pro meu filho casar. 21 anos, já está na hora de casar, já está noivo. Graças a Deus. Ora aí, eu vou orar por você. Você vai... Vou ajudar. Vamos nos ajudar. Nós vamos vencer em nome de Jesus, né? Mas tem sempre uma frase que eu costumo falar lá em casa para os meus filhos. São tantas, gente, de impacto, assim, tipo... deixa eu ver. São muitas. Ainda agora, quando eu saí de casa, eu estava falando com meu filho, eu sempre falo algo para poder fixar. E eu estava dizendo para ele que tudo que a gente dá, a gente não toma novamente. Eu falei, tudo que a gente dá, e tudo eu falo para fixar. A gente dá, a gente nunca mais toma aquilo dali de ninguém. Então, a vida inteira é de falar frases. Eu sempre costumo falar uma frase que está na palavra de Deus, que é um versículo. Dentro de casa eu sempre falo isso, para a gente não colocar a mão e achar que a gente não é capaz. Eu sempre falo muito para minha filha, porque a gente conversa muito sobre a palavra de Deus. Eu falo assim, se você se mostrar frouxa, a sua força sempre será pouca. Então, o que você começa, você não pode desistir. Eu sempre fui uma pessoa de desistir de tudo.
Tudo eu fui uma pessoa de desistir. Eu começava algo e parava. Começava algo e parava. Então, na minha casa, eu sempre mostro para eles que eles não têm que desistir de nada. E eu sempre mostro muito para eles, já há muito tempo, que todos os meus processos foram para que eles não vivessem o que eu vivi. Eu falo assim, se eu não tivesse a mãe que eu tive, eu seria essa mãe para vocês. Se eu não passasse os perrengues que eu passei, eu faria vocês passar por esses perrengues. Se eu não tivesse os processos que eu enfrentei, vocês enfrentariam, porque eu jogaria vocês dentro desse processo. Então, hoje eu glorifico a Deus porque eu passei para vocês não passarem. Então, eu sempre mostro isso para eles. Os assuntos lá em casa são sempre esses. Hoje eles têm cargo dentro da igreja? A minha filha prega. A minha filha, ela toma conta das criancinhas lá da EBD. Ela é professora da EBD. A minha filha, assim, ela é uma intercessora, uma menina muito dedicada, desde pequenininha, ela nunca se desviou. Sempre foi de muita oração. Ela pequititinha, minha filha Foi tinha... ela também que foi usada, Minha né? filha, nossa, muito pequenininha. Senhora. Ela chorava, do narizinho dela ficava vermelha, a lágrima descer, de joelho. Pensa que vergonha, mas você com um latão na mão, com um cigarro na mão, saber que tua filha está dentro do quarto orando. E ela ia para a igreja com a minha sogra levava ela. Então ela ficou ali mesmo, alicerçada no evangelho, e ela falava para mim do amor de Deus. Então, ela nunca se desviou. Então, ela toma conta das crianças, ela prega, e tudo que eu colocar na mão dela, ela pega para fazer. O meu filho, ele é mais, assim, devagar, né? Ele é mais rebeldezinho também. Sempre tem o mais rebelde. Mais rebeldezinho, já me Toda deu família muito tem um mais trabalho. Já passei rebelde. processo com meu filho, assim, que eu precisei passar. O Senhor tirou meu filho da minha mão. Meu filho tinha 16 anos, o Senhor tirou meu filho da minha mão e falou, você não é dona dele. Meu filho não ia em Nova Iguaçu para comprar um lápis, uma caneta, uma borracha, acho que eu já contei esse testemunho nessa igreja. E um dia, num culto de Santa Ceia, eu passei mal, o Senhor preparou o cenário. Eu passei mal num dia e meu filho foi para a igreja. Meu filho deixou uma carta para mim no muro falando assim, mãe, não me manda áudio nem me liga. Manda mensagem. Eu estou saindo de casa porque eu não sou o filho que a senhora quer e a senhora não é a mãe que eu quero. Então, muito cheio de postura, porque o Senhor, ele quebra. Quando ele quer que a gente vá para o altar, ele trabalha primeiro em nós. E eu era uma pessoa que achava que tudo eu tinha na mão. Eu tinha meu filho na mão, eu tinha meu esposo na mão, não era o pilar da minha casa. Eu era a dona da minha casa. E minha casa tem um dono, é o Deus Todo-Poderoso, ele é o dono da minha casa. Mas o Senhor precisava fazer eu me dar conta disso. Então, quando meu filho ele pegou aquela cartinha e deixou lá no muro para mim, eu entrei, peguei aquela carta, ajoelhei e falei assim, Senhor, tu sabe que eu prego a tua palavra. Levantei aquela cartinha. Olha que hipocrisia. O Senhor sabe que eu prego a tua palavra. Vou entregar ele na tua mão. E pronto. Quando eu levantei com o coração dolorido, porque meu filho saiu no dia de Santa Ceia. Ele tomou 6 e saiu de casa. Isso foi no domingo. Quando eu não mandei mensagem para ele, não. Eu falei, como eu era de rua, já tinha morado em rua, já tinha ido para a rua, já tinha passado a noite em rua. Eu falei, o Senhor cuidou de mim, o Senhor vai cuidar do meu filho. É uma experiência que ele precisa passar. Então, quando chegou na terça-feira, mandaram uma mensagem para mim, falando onde ele estava, lá na casa da namorada dele, ele estava para o lado de lá. E se eu não ia buscar o meu filho? Eu falei, não, eu não vou buscar meu filho, não. Eu não vou buscar o meu filho, porque se ele foi, ele vai voltar. Porque se eu for buscar ele agora, daqui a pouco quem está indo atrás dele vai ser a sua filha, porque foi a sogra dele que tinha mandado mensagem. E ela, você tem coragem de deixar o seu filho? Eu falei, tenho coragem de deixar ele na rua, ele vai ficar por aí. Eu não vou buscar ele não, porque ele foi porque ele quis. Ele tem tudo dentro de casa, ele foi porque ele quis. Só que com o meu coração apertadinho. Quando ele voltou em casa para pegar as coisas dele, eu tranquei a porta, eu falei, moleque, você vai ficar aqui, eu vou chamar o conselho tutelar, porque quem manda aqui sou eu. Tranquei a casa todinha, e ele parou no sofá, ele ficou sentado, ele falou, mãe, eu preciso sair. Eu falei, você vai ficar em casa. Agora você vai ver, porque você saiu, você não me avisou nada, aquele nervoso de mãe, desespero de mãe. Desespero de mãe. Porque ele tinha acesso a mim, eu sempre fui uma pessoa que dialoguei muito com ele. E eu fiquei muito triste quando ele saiu. Até que, quando ele voltou para pegar as coisas dele, que eu tranquei tudo, que eu peguei o meu macarrão para comer na cozinha, o Senhor falou comigo assim, ó, abre a porta e deixa o menino sair. 16 anos, meu filho. Aí eu falei, não, Senhor. Aí Deus falou, abre a porta e deixa o menino sair. Aí eu falei, você quer sair, meu filho? Ele falou, quero. Eu abri a porta e falei, pode ir. Fui para o quarto chorar. Quando eu estou no quarto, ele me abraçou, ele foi lá e falou assim, mãe, aí o Senhor falou comigo, mãe, eu preciso disso. Eu preciso. E eu deixei ele sair de casa. Ele saiu de casa e ficou com a minha mãe. Ele foi morar com a minha mãe um tempo. Ele queria viver as experiências de jovem, né? Porque eu jamais deixaria. Eu jamais deixaria ele ficar até meia-noite na rua. Eu jamais deixaria ele ficar dormindo na casa de alguém. Eu jamais deixaria ele beber. Eu jamais deixaria ele para pagode. Eu jamais deixaria ele viver aquilo que eu vivi. Até que
Passaram-se 1 ano e 8 meses e ele voltou para casa. Ele voltou para casa, o Senhor falou que ia me fazer uma surpresa na quinta-feira, e na mesma quinta-feira ele voltou para casa e pediu para ficar. Ele falou, mãe, eu posso ficar em casa? E eu falei, olha, meu filho, não tenho nenhuma novidade para você, não. Você pode voltar, irmão, pensa no meu coração, como é que estava? Você pode voltar para casa, mas vai ser tudo do mesmo jeito. Ele, não, mãe, está tudo bem. Depois eu me tranquei no banheiro, dei tanto pulo, glorifiquei tanto o nome do Senhor. Falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor trouxe meu filho de volta. Olha, foi tão glorioso. Mas o Senhor mostrou para mim que aquele processo era para mim e para ele. Muito mais para mim do que para ele, porque ele ficou ali guardado na casa da minha mãe. Ele nunca foi de muita farra, mas quando alguém falava para mim assim, eu vi teu filho em tal lugar, e eu não podia me meter nisso, porque o Senhor falou assim, não se mete, porque eu vou fazer você dormir em paz. Foi 1 ano e 8 meses, mas foi 1 ano e 8 meses em que o Senhor me deu sono, e nem um dia eu tive uma insônia por causa do meu filho. O Senhor falou, pode dormir, porque eu vou cuidar. E foi muito difícil. Depois de 16 anos você ali com seu filho, o Senhor fala, larga, porque agora é comigo. Foi difícil, mas o Senhor trouxe ele de volta e eu glorifico ao Senhor por causa disso. Graças a Deus. E nesse meio tempo, como é que é trabalhar com a rede de mulheres, assim? Em algum momento a senhora já pensou em desistir, largar, assim, de mão, trabalhar com as irmãs? Como é que foi? Olha, é complicado. Complicado. Eu vejo isso aqui na igreja também, né? É complicado em qualquer lugar, gente. Mulher é complicação em qualquer lugar. Eu sou mulher, né? A gente é super complicado. Mas é um ministério em que Satanás ele se levanta muito. A gente precisa entender quem está por trás de tudo. A nossa guerra ela não é aqui. Então, eu também não tinha tanta maturidade. Eu fui trabalhar com mulheres, eu não tinha tanta maturidade para assumir aquilo dali. Então, quando você assume alguma coisa, o Senhor vai te fazer experiente naquilo dali. Para você viver a experiência, não adianta, vai ser choro, vai ser dor. Então, eu vivi alguns processos que o Senhor me permitiu viver, né? E falou para mim, você vai passar e você não vai falar nada, né? Coisas assim que não dá nem para abrir. Mas algumas coisas eu abro, outras coisas eu não tenho nem como abrir. Mas eu passei processo de eu estar orando por filho de algumas pessoas, de alguma irmã, e depois o Senhor falar, eu vou te apontar o que fez, o que falou, e assim, 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 o Senhor falar do jeito certinho e ainda marcar, vai acontecer assim com essa pessoa, ela vai chegar do teu lado e vai falar assim, assim, assim. Foi essa pessoa que pisou no teu calo, e sem você ver, agiu assim pelas tuas costas. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, Jesus caguetou, não é nenhum fofoqueiro, mas ele bateu a planta todinha, ele contou tudo, ele falou, eu vou mostrar como, o que falou, e vou fazer chegar perto de você e falar assim, assim, assim. Então, foi nesse momento que eu falei, chega, eu vou desistir. Aí eu entrei assim num declínio espiritual, a partir foi uma pergunta muito interessante que você fez, porque foi a partir daí que eu vivi um processo, nesse mesmo ano, que eu queria desistir, quando Satanás, ele tirou o que Deus me deu na minha mão, aí ele me deixou vulnerável. Ele, opa, consegui, porque eu já estava abrindo mão. Quando ele viu que minha mão estava vazia, ele veio. Então, eu acho super importante a gente estar com a mão ocupada. Eu falo que o altar, para mim, não é vaidade. O altar, para mim, é meu refúgio. É através do altar que eu permaneço firme na presença de Deus. Hoje eu entendo por que foi um processo rápido. Eu voltei para Jesus, Jesus me jogou lá. Porque eu sinto saudade. Quando eu não estou ministrando, eu sinto saudade. Quando eu não estou estudando a Bíblia, eu sinto saudade. Às vezes eu estou em Nova Iguaçu fazendo alguma coisa, passei muito tempo sem ler a Bíblia, eu pego o celular e eu leio um versículo, ou eu estou meditando, porque eu sinto saudade. Então, o ministério, ele me deu, trabalhar com as mulheres, ele me deu muito trabalho. E ainda me dá, porque eu trabalho com mulheres, sou coordenadora lá na minha igreja, né? E às vezes a gente quer descobrir o que está passando, assim, no coração, a gente quer ajudar de alguma forma, ou a gente quer obter algum apoio e a gente não tem, a gente fica meio triste, né? Mas o Senhor nos mostra que quando Ele nos vocaciona, Ele garante. Aos poucos Ele vai fazendo e a gente não pode cobrar. Eu não posso ser uma Marta. Eu estou cheia de coisas, olhar para alguém que não está fazendo e vambora me ajudar, vambora fazer alguma coisa. O Senhor me ensinou isso através desse ministério. Se você pegou, você dá conta e não reclama. Porque você está reclamando de Maria que está ali por causa de quê? Ela não está fazendo nada, mas eu não estou me queixando dela. Quando você reclama, você desagrada a Deus. E Deus me ensinou isso através da rede de mulheres na minha mão. É isso aí, o resumo é isso aí. Mudando aqui totalmente. Eu queria, né? Pode fazer uma
Então, já que a gente tá no mês de Outubro Rosa, que esse mês agora a apresentação vai ser só de mulheres em questão ao Outubro Rosa. Eu queria perguntar à senhora o que a senhora acha sobre, o que a senhora pensa. Conta pra gente. Sobre Outubro Rosa, muito importante essa campanha, muito, muito, muito. A gente falou lá na igreja, no culto de irmãs, falamos ano passado também. Eu gosto muito porque ele faz com que a mulher se veja, né? Que a gente não é só espiritual. A gente é carne, a gente é matéria. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo, ele vai falar para Timóteo, Timóteo, você não beba só água não, tu toma também um pouco de vinho, e não é vinho e cachaça não, gente, vai sair daqui tomar vinho não, pelo amor de Deus. Toma um pouco de vinho também por causa das suas... que o vinho é medicinal. O vinho hoje em dia é a cachaça, né? Mas ele falou para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das suas enfermidades. Então eu entendo que eu tenho um corpo que eu preciso tratar dele. E quando eu trago isso para dentro da igreja, para o meio do povo, em que eu tenho acesso, e eu começo a falar, antigamente as mulheres cristãs, elas descobriam um câncer quando estavam no estado terminal. Tanto no seio quanto no colo do útero. Então, outubro veio para poder despertar isso. Mulher, se toca, se olha, se avalia, faz um exame, faz uma mamografia, vai no ginecologista, cuida do seu corpo. Você precisa se olhar, você precisa se tocar, você precisa se ver, porque o Senhor, ele deu a ciência, o conhecimento, pessoas estudaram, e se eu tiver acesso a toda essa ferramenta que o Senhor me deu, eu vou escapar da morte. Eu não preciso morrer com 35 anos, com 40 anos, eu posso viver um pouco mais, né? Então eu preciso, já que a gente já não se alimenta tão bem, que hoje tudo tem química, agrotóxico. Então, se eu tiver o acesso a essa informação, isso é de muita valia. Entendi. Mudando aqui totalmente O enredo, o enredo. Isso aí. Que ela falou de altar. Essa geração nova, século XXI, o que a senhora acha dessa nova geração? Os jovens, Como dizem, geração Nutella. pregadorzinhos, assim, levitinhas, essas coisinhas. Eu não posso falar nem só dos jovens. Eu falo hoje das pessoas que deveriam ter maturidade para serem espelho para os jovens. Os jovens estão se espelhando em alguém. Os jovens estão se espelhando em jovens que já se espelharam em outras pessoas mais velhas. Então, eu acho que a nossa geração, não falo só dos jovens, falo de pessoas de 40 anos, pessoas de 50 anos, essa geração, ela está muito omissa, ela está muito inerte, ela não se movimenta e ela está muito pidona. Antigamente, elas tinham, o alvo era o céu. Hoje, nós estamos olhando muito aqui na horizontal. Nós queremos tudo aqui na terra. E nós precisamos entender que o tempo é muito rápido e ele está correndo, Jesus vem em qualquer hora. Então, eu entendo que essa geração ela precisa ter um choque de realidade, porque ela diz que é a geração de Davi, a geração de Elias, a geração de João Batista. Quando a gente vê, não é. A gente está vivendo um processo em que os jovens estão deprimidos. Aí, quando você pergunta, o jovem é da onde? É de uma família desestruturada? Não, o pai é pastor. Mas aquela jovenzinha, ela está se cortando. Quem é? A mãe dela é missionária. E não é por abandono, porque eu conheço jovens que elas não estão sendo abandonados. É pela luta espiritual. Nós temos que entender, quanto mais a vinda do Senhor ela se aproxima, mais os embates eles acontecerão. Mais graves ficarão as forças do adversário contra nós. Um dia minha filha estava deitada e o Senhor falou, começa a orar a tua casa todinha. Eu comecei a orar minha casa todinha. Quando eu fui no quarto, eu vi um demônio em cima. Eu falo, me arrepio todinha. Eu vi um demônio em cima da cabeça da minha filha. E quando ele estava ali, eu comecei a clamar para ele sair de dentro do quarto. Então, essa geração está sofrendo ataque o tempo todo na mente. E eles até querem, mas eles não conseguem. Eles se esforçam, mas eles acabam se desviando. E os que ficam oprimidos muitas vezes dentro da igreja. Fica assim, vivendo de aparência. Eu costumo falar, os jovens estão vivendo de aparência, as pessoas mais velhas estão vivendo de aparência, elas sentem vontade de serem batizadas no Espírito Santo, elas não são. Elas sentem vontade de sentir o que os irmãos sentiam antigamente, aquele desejo de estar na igreja. Elas vêm forçadas, muitas vezes elas se empurram para vir. Só que o Senhor, ele observa essa força também e ele se agrada. Porque a força do adversário é maior,
Então o Senhor entende que há um esforço maior para permanecer. Porque antigamente era comum, você era criado já no meio de uma família que seu tio era evangélico, sua mãe era evangélica, e quem era macumbeiro nem era da família, e quem era espírita nem era da família. Então era assim, você já estava naquele ciclo. Hoje em dia não, é tudo muito mestiço, então a cabeça fica muito confusa. Eu não acho que os jovens são Nutella. Eu acho que eles estão aprendendo com pessoas que estão fracas, porque eles estão olhando na horizontal, deixaram de focar em Cristo e precisa todo mundo levantar a cabeça. E se vocês já estão aqui, já com esse compromisso de falar da palavra de Deus, vocês já estão fazendo algo poderoso, vocês já estão trazendo o meu testemunho, vocês já estão trabalhando de uma forma linda. Como eu posso chamar pessoas assim como Nutella, se vocês estão empreendendo algo aqui para o céu poderoso? E tem recompensa nisso também. Né? Então não é uma geração Nutella, não, uma geração que tem avançado. Precisa de um apoio e vocês precisam ser amparados. Já que vocês se colocaram na brecha, os mais velhos têm que abraçar. Porque o que eu olho hoje em dia é os pastores. Você já reparou que tem muitos pastores, homens, liderança, que eles nem glorificam mais a Deus? Que eles chegam no altar, eles ficam parados? E os jovens estão ali todos animados, e eles, o jovem começa a olhar aquilo dali, eles não têm um incentivo. Eles não veem graça naquilo dali. E eles querem algo, não é novo, eles não querem inovar para permanecer. Eles querem sentir. Então, cabe às pessoas que já estão há mais tempo provocar isso, orar por isso, pagar o preço para que você seja batizado, pagar o preço para que você seja cheio, pagar o preço para que um jovem seja levantado como um profeta. Então, a responsabilidade continua na mão dos mais velhos. É assim o meu ponto de vista. A responsabilidade continua na mão dos mais velhos. Alguém pode até falar, mas e Daniel, não era novinho? Era novinho, mas ele tinha o exemplo dos outros profetas. E os profetas, ao invés de eles darem exemplo, eles estão envergonhando. E é por isso que os jovens eles estão muitas vezes sem um alimento, sem a força, sem a vitalidade. Então, no meu ponto de vista, é isso aí. Entendi. Respondi? Respondeu. Respondeu. Assim, eu queria saber também o que a senhora acha dos pregadores itinerantes que cobram sempre algo para estar na igreja, sempre quer uma coisa a mais. Assim, nunca não, né? Vão por amor, mas também pedem algo em troca. Eu acho que assim, há casos e casos. Por exemplo, você tem um ministério missionário onde você tem um grupo de missões que trabalham, que viajam. Eu participo de um grupo missionário. Nós sempre angariamos fundos. Quando a gente quer viajar, a gente paga a nossa própria viagem. Então, se alguém me ofertar, eu recebo aquela oferta. Sim. Se não me ofertar, eu estou no ofício de pregar a palavra de Deus que eu recebi de graça e vou pregar a palavra de graça. Eu preciso ensinar isso para essa geração. Se eu viver do altar, que não é o meu caso, eu tenho meu marido me sustenta, eu não trabalho fora, não dá tempo, eu prego muito, eu ainda tenho minha família para dar conta, então eu não posso viver, trabalhar, porque eu sei que eu não vou dar, eu sou o tipo de pessoa que eu não vou dar conta. Eu tenho uma prima que ela dá conta de tudo, ela trabalha fora, ela é professora, ela vende roupa em casa, ela é o maior exemplo, ela é uma pessoa, ela prega muito, ela é uma bênção pregando. Aquela mulher tem uma inteligência, é desenhista. Eu falo, Jesus, como é que essa mulher consegue administrar isso tudo? Eu não dou conta, cada um com seu cada um. Então, eu dependo do meu esposo. Então, eu vou pregar a palavra de Deus, e quando a igreja me oferta, glória a Deus por isso, quando me oferta, eu já recebi a minha porção de ver vidas ali restauradas. Mas eu tenho visto que, eu até postei sobre isso. Eu critico isso, eu não acho legal você ir para uma igreja, porque eu já chamei pessoas para pregar e eu gosto de abençoar vidas. Eu gosto quando alguém vem e eu posso abençoar. Sai dali, recebe uma oferta. Se eu sei que você tem um ministério missionário, poxa, aquela pessoa ali, ela vai para o campo missionário, então eu quero dar uma oferta para ela, missionária. Mas também se eu não tiver, eu sei que ela vem, eu vou pagar o combustível, o Uber, ela vai vir, vai voltar, eu vou deixar ela em casa, vou pegar ela em casa. Acabou. Mas eu já convidei pessoas de falar assim, eu dou tal preço e mais o transporte. E eu ficar pensando assim, preço de quê? Ela não tem nenhum material ali que ela está vendendo, não tem nenhum projeto missionário. E você olhar para aquela pessoa que cobrou aquele valor e o que você vê nela é usurpação. Ela não está usando aquilo dali para obra. Ela está usando para... Você olha a pessoa, você vê que a pessoa cada vez mais vaidosa. O evangelho é um evangelho simples, né? A gente precisa deixar esse legado de simplicidade. Hoje eu tenho, mas eu estou feliz. Amanhã eu não tenho, mas eu permaneço feliz. Hoje o Senhor me dá, mas amanhã o Senhor não me dá. Hoje o Senhor me bota nessa terra, amanhã o Senhor me tira dessa terra, me leva para outro lugar. E se eu acostumar a receber, quando eu não tiver, eu não vou querer fazer.
eu já vou reclamar com o Senhor. E o Senhor nos coloca na adversidade. Então, quem tem o compromisso de pregar a palavra, os pregadores estão minando para outras áreas. Hoje tem um condomínio, vários condomínios lá para baixo, na região norte, na zona oeste também tem, um monte de condomínio onde os pregadores daqui da Baixada estão minando tudo para lá. Eu preciso falar isso porque isso tem que entrar na cabeça do jovem que está pensando em ser pregador. Isso aqui não é brincadeira. Satanás, ele se levanta. E se levantar por vaidade, por causa de dinheiro, porque eu quero conquistar um altar e daqui a pouco vou estar com o meu carro e vou comprar isso, e estou na mídia, coloco um relógio grossão, um anel e vou mostrar alguma coisa, você está fazendo para o homem, você não está fazendo para Deus. O evangelho, o altar nos deixa cada dia mais simples. Tem dia em que eu vou super arrumado para a igreja, tem dia que eu faço um coque e coloco uma sapatilha no pé e vou pregar, porque meu espírito está para aquilo dali. E eu estou bem, estou ótima. E às vezes é o momento em que o Senhor mais vai me usar. Porque o Espírito Santo ele trabalha na simplicidade. Então, o que eu acho desses pregadores itinerantes que cobram, eu acho uma covardia. Eu acho muita covardia. Você chegar e deixar, às vezes, o Senhor quer te usar aqui, e você olhar para a sua agenda, e alguém te ligar, e você mentir. Porque tem gente que vai pegar o celular, vai olhar e falar assim, poxa, irmão, não dá não, porque eu já tenho agenda para esse dia. Ou então desfazer um compromisso. Pô, tinha esse compromisso aí, mas eu não vou poder mais ir, não, porque eu já tinha agendado outra coisa e tinha esquecido. Mentira, porque trocou, porque é um lugar que vai pagar mais do que o outro. Então, isso aí é prostituição. A Bíblia fala sobre isso aí é prostituição, é uma igreja prostituta. Ela se vende, né? Mateus 25 vai falar sobre as 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes lá. As nécias, elas não tinham azeite consigo, e elas vão atrás das que têm, ó, dá um pouco do seu azeite, para que a gente não fique com a nossa lâmpada apagada, que a gente também vai entrar. Elas, não, a gente não vai dar, não. Vai antes aos que vendem e compra para vocês também, para que não falte a vocês e falte a nós. Se elas vão comprar azeite, é porque tem alguém vendendo. Entendeu? Então, o que eu acho também sobre esse ministério itinerante é que eles só vão vender a palavra, a pregação, porque tem alguém comprando. E tem pessoas que nem precisam, elas já querem ofertar um valor absurdo naquilo dali. É 7 mil uma agenda, 3 mil uma agenda. Mas, tipo, tem pessoas, tem igrejas que não podem, né? Tem igrejas que não podem. E o Senhor quer enviar lá, e a pessoa não vai. Sim. A pessoa não vai. E isso é muita covardia. É, mas não está mais também tem aquela... direcionado pelo espírito, né? Está direcionado pelo olho, pelo sifão. Mas também tem aquela galera que só vai quando, tipo, algum cantor famoso vai, a igreja enche. Aí o que a senhora acha sobre isso? Porque a maioria das igrejas hoje em dia tá assim, tipo, a pessoa não vai pra igreja porque ela quer. Mas se o cantor tiver ali, ela vai. Então, a maioria das pessoas, eu penso assim, não estão mais na igreja por Deus, e sim pelo cantor. E o que a senhora acha sobre isso? Eu prego e algumas ministrações eu sempre falo sobre isso. Eu falo que você não precisa de um convite, um card no seu celular para você estar num culto. Porque a gente acostumou chamar o povo para o culto e fazer, né? Eu faço muito card, porque eu tenho o aplicativo, faço ali e envio para o pessoal ir para a igreja, a gente chama, a gente convoca. Até porque é um incentivo, porque as pessoas estão muito desanimadas. Mas a gente vê que se você colocar um pregador que é da casa, a pessoa não quer ir, não quer assistir o pregador falar. A pessoa prefere outra pessoa, um famoso, falando. Não está ali, você respondeu, não está ali por causa de Jesus. Jesus já não é mais o centro, não é? É aquela igreja, a igreja de Laodiceia, onde Jesus ele está batendo ali, deixa eu entrar, se você abrir a porta eu vou entrar, você é com você comigo. Hoje a igreja está vivendo essa frieza. A igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, né? As pessoas hoje se sentem artista e outras pessoas elas vão por causa disso daí. Jesus está fora. Eu acho isso daí muito triste, muito triste. Mas a gente se vê hoje. É muito triste. Então, estamos chegando ao fim. Eu queria pedir para a senhora passar alguma coisa assim pro povo de casa, uma palavra. Uma palavra. Olhar ali pra câmera. Uma palavra referente. Isso. Uma palavra para abençoar a vida de alguém. Uma palavra para abençoar a vida de alguém. Outra palavra. Agora já foi, né? agora já foi. Uma palavra para abençoar a vida de alguém. Tanta palavra. Não, ela tá Tipo uma pensando. frase. Deixa ela pensar, gente. Deixa ela pensar. Ela tá tentando raciocinar o que ela vai falar. Olha só. Provérbios, é que eu esqueci o número. Provérbios. Capítulo. Eu não sei se é 13, 12 ou 12, alguma coisa, mas diz assim, ó. A esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Mas o desejo chegado é árvore de vida. A gente está vivendo em dias em que a gente quer muita coisa
E esperar dói. Então, quando a gente tem Deus, a gente entende que a gente já tem tudo que a gente precisa. E esperar ainda é lucro. E eu tento passar muito isso para os jovens e para todo mundo. Esperar é lucro. Esperar dói, esperar fadiga, esperar faz a gente chorar, como diz o provérbio. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Tem muita gente doente por causa do período de espera. E a palavra que eu deixo é: se levanta e se ocupa. Se ocupa no período da espera. Porque se você ficar ocioso no momento da espera, você não vai suportar o tempo e você vai querer desistir do seu sonho, do seu projeto, você vai querer desistir da sua caminhada, você vai querer desistir de Deus. Mas a palavra que eu deixo é: faça alguma coisa no período, enquanto você espera, você se ocupa. Ocupa a sua mão. Eu falei aqui, né? Enquanto minha mão estava desocupada ali, eu fui um alvo fácil, uma presa fácil, e eu quase larguei tudo e larguei Jesus. Mas quando minha mão estava ocupada, e até hoje, com a mão ocupada eu permaneço. Então a palavra que eu deixo para você é: permaneça, porque no período de espera a gente costuma ignorar as pessoas boas que a gente tem, e a gente desvaloriza as pessoas que estão do nosso lado. A gente é egoísta, a gente pensa só na nossa dor, a gente desaponta pessoas que estão ali no momento de dor. Então permaneça e você valoriza as pessoas que estão do seu lado, porque o momento da espera faz você desvalorizar as pessoas que nunca vão sair do seu lado. É isso aí. Então estamos chegando a mais um fim aí de podcast. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes da gente finalizar, a gente vai pedir à pastora Sheila para poder orar, para poder finalizar e dar as conclusões finais. Eu queria agradecer vocês, essa preciosa, linda, né? Não é Nutella. Cheia de Deus. Vocês todos, né? Que Deus abençoe muito. Amém. Que o Senhor, Ele floresça e frutifique esse podcast. Que vocês, assim, venham como uma bomba para destruir mesmo as hostes do maligno. E que alcance muitas vidas, que vocês cresçam e que pessoas cresçam através da vida de vocês. Eu me sinto muito grata por esse convite, tá? Que o Senhor honre, porque eu me senti honrada estar aqui nessa casa que eu amo. Eu amo vocês desde a primeira vez que eu estive lá na outra casa, tá? Eu me senti assim, eu falei: meu Deus, é uma família para mim, vocês são verdadeiramente uma família. Então que o Senhor abençoe vocês, tá bom? Amém. Deixar um beijinho, porque daqui a pouco minha filha vai assistir, porque ela vai depois pegar para assistir, né? Quando vocês colocarem isso daí, ó. Beijo, filhota, filhote, marido, beijo todo mundo. E é isso aí, gente. Pode fazer essa oração por nós? Posso fazer sim essa Amém. oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigada mais uma vez por estar neste lugar, nesta casa. Senhor, eu creio que o Senhor esteve no nosso meio porque nós sentimos a Tua presença. E eu creio, Senhor, que através das palavras, das perguntas, das dúvidas que foram tiradas aqui, o Senhor vai alcançar vidas e o Senhor vai fazer morada em muitos corações. E que hajam muitos frutos, e os frutos alimentem pessoas, e que esses frutos permaneçam, Pai. Senhor, muito obrigada. Entrego as nossas vidas em Tuas mãos, as nossas mentes, que o Senhor venha nos dar paz. Esta última palavra que eu falei, Senhor, que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Se algum coração aqui ficou doente por causa do período de espera, que nessa noite o Senhor seja o bálsamo e seja a cura para cada um que aqui se encontra. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de finalizarmos, a gente queria agradecer você por ter vindo. Galera, explicar para vocês que semana passada não tivemos, porque estamos em obra aqui na igreja. Por isso, segunda não teve podcast, mas a partir dessa semana vai ter podcast para vocês com força, terra. Se você gostou, comenta, compartilha, curte. O QR Code da igreja, para vocês que quiserem doar, vai estar em algum lugar aí que eles vão botar. Só não sei onde, se vai ser aqui embaixo, aqui em cima. Mas sei que vai lá, curte, comenta, compartilha, joga para todo mundo e vamos explodir isso aí. Amém? E até a próxima. Um beijo!